Vamos ficar de pé? Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. E o meu tema vai ser andando com Deus antes do rapto. A Bíblia diz assim: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Podeis assentar. Vamos fazer uma oração antes de iniciar, para pedir que Deus possa derramar das suas bênçãos. Senhor Deus, estamos aqui com sinceridade nos nossos corações e cremos que somente o Senhor pode abrir esta palavra nesta noite. Somente o Senhor pode romper o véu para que nós possamos ver a Tua face desvelada aqui. Ó Pai Celestial, nós rogamos pela Tua presença e cremos na Tua palavra, que o Senhor está aqui, habitando no meio do povo do Êxodo, Pai Celestial. Essa é a nossa mensagem, Deus eterno. Nós Te agradecemos por o Senhor já ter agido na parte dos cânticos, onde nós oferecemos louvor a Ti, onde nós conversamos contigo, mas agora o Senhor irá falar conosco. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor derrame as Tuas bênçãos. Amém. Amém. Nós sabemos que em Gênesis, Deus colocou uma lei. Deus estava traçando as leis sobre a terra. E Ele colocou uma lei de que aquela semente que você planta é a mesma semente que você tem na colheita. A partir disso, o próprio Jesus, quando Ele foi falar da segunda vinda, Ele falou: vocês querem conhecer sobre a minha segunda vinda? Vocês querem conhecer sobre o sétimo selo? Olhe para Gênesis. E Jesus lia o mesmo Gênesis que nós estamos lendo. E Ele pegou dois exemplos. Ele pegou os dias de Noé e pegou os dias de Ló. Dois exemplos que estavam em Gênesis. Porque o princípio e o fim Ele é. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. E aqui nós vemos que o homem primeiro, ele é criado perfeito. O homem não tinha pecado. Um homem perfeito à imagem de Deus. E Satanás então vem com a sua astúcia e derruba aquele homem. E o homem agora era um homem caído. O homem agora passava a morte para os seus filhos. E nós começamos a ver a genealogia de Adão. Ver filhos que morriam. Filhos cujo a morte tinha entrado. E nós começamos a ler por 6 vezes que os filhos de Adão morreram. Nós lemos 7. 7 morreu. E Adão morreu. E eles começaram a morrer, porque provinham de um homem que havia morrido. Por isso Jesus, o segundo Adão, ele morreu por nós e ressuscitou. Nós não estamos provendo de um homem morto. Nós não somos da descendência natural de Adão. Nós somos da descendência espiritual do Senhor Jesus Cristo. Uma nova criação. E então na 7ª vez há um mistério. A corrente da morte foi rompida. Nós vemos e morreu, e morreu, e morreu, mas o 7º não morreu. Aleluias! E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E a Bíblia nos repete isso por 2 vezes, para dar ênfase, porque é necessário muita coisa para andar com Deus. A Bíblia diz que 2 não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Nós vemos um homem que estava restaurando a imortalidade. Um homem que agora sabia o mistério de Deus para ir no arrebatamento. E o irmão Brana disse que Enoque sabia que ele era só um tipo da gente. E ele, sabendo que ele era só o tipo, ele teve fé para alcançar rápido. E nós que somos o real?
É por isso que 7 anjos têm descido da eternidade. É por isso que a pedra de coroa desceu para coroar essa pirâmide. É por isso que essa mensagem não veio de um homem, mas veio da própria glória de Deus para nós. Aleluias! Um profeta não fala o que ele pensa, ele fala o que Deus pensa. Então nós vemos Enoque andando com Deus. Agora, me dê licença. Agora, Mombrana nos diz que Deus escreveu 3 Bíblias. Um Deus com 3 Bíblias. E as 3 Bíblias revelam um só mistério. Porque Cristo é o mistério de Deus revelado. Mombrana diz que em Gênesis 1:14, Deus deu as estrelas, Deus deu os astros, o zodíaco, para sinais de tempos, ou melhor, para tempos específicos, não pelo homem, por Deus, e para sinais. Deus estava escrevendo uma Bíblia quando ele criava toda aquela imensidão do céu. Mombrana diz que ele via as pedras passando e ele ia montando aquilo porque ele estava escrevendo uma Bíblia. Ele estava começando a manifestar aquele pensamento eterno da parte de trás de sua mente. E Deus formou aquela Bíblia no céu. E o irmão Branham diz assim: o zodíaco começa com a virgem e termina com o leão, porque ali está mostrando as 2 vindas do cordeiro. Na primeira vinda ele veio em uma virgem, e na segunda ele veio como leão. Em Apocalipse 10, versículo 3, a Bíblia diz que ele ruge como leão. E quando ele ruge, nós ouvimos os 7 trovões soando as suas vozes. As 2 vindas. E Enoque agora, ele estava pré-ordenado por Deus para ser arrebatado. Para que nesse dia, quando nós lêssemos a história de Enoque, nós entendêssemos sobre o nosso arrebatamento. E então Enoque, ele começou a ser revelado por Deus sobre essa Bíblia no céu. E ele começou a olhar para as estrelas e discernir os tempos e as estações. Ele começou a ver quem ele era, onde ele estava posicionado na palavra de Deus, qual parte do plano ele tinha que manifestar. Porque fé perfeita é quando você sabe qual parte do plano de Deus você tem que manifestar. Não é você dizer Apocalipse 10:7 é o profeta, Apocalipse 11 é os 2 judeus que vão vir para os 144 mil. É você reconhecer que Apocalipse 10:8 até Apocalipse 11 é o ministério da noiva comendo a palavra. Isso te traz fé para o rapto. Mombrana conta a história de uma mulher, talvez vocês já tenham ouvido. E ela tinha um filho. E o filho dela, se eu não me engano, ele tinha sido algum tipo de engenheiro na Índia ou algo assim. E então ele estava ganhando dinheiro nesse lugar e a mãe dele era muito pobre. E o filho dela mandava algumas cartas para ela, junto com alguns cartões, com alguns títulos. E um dia ela estava na sua casa, deitada sobre a sua cama, não tinha alimento na prateleira, não tinha nada. Sua cama estava comida por cupins, estava num lar desolado. E então a assistência social veio. Os vizinhos olharam aquilo e chamaram a assistência social. E quando eles chegaram lá, eles começaram a perguntar: mas a senhora não tem marido? E ela falou: ele morreu há muito tempo. Mas a senhora não tem um filho? E ela contou a história, que ele era um engenheiro. Eles falaram: e ele não te ajuda em nada? E ela começou a ficar constrangida com aquilo. E ela começou a dizer: sim, não, ele me manda algumas cartas, alguns cartões, deixa eu mostrar para você. E ela guardava isso dentro da Bíblia dela. E o irmão Branham disse que naquela época os títulos bancários, eles tinham certas figuras, de pessoas sorrindo, de pessoas brincando. E aquela mulher estava com todo aquele poder financeiro dentro, escondido dentro da Bíblia dela, ela não sabia. Um poder onde ela poderia ter um carro bom, um poder onde ela poderia ter uma casa boa, e ela não sabia daquilo. E então aqueles homens ela começou a contar das figuras que ele mandava, e eles falaram: não, deixa eu ver essas figuras aqui, deixa eu ver, traga para mim. E ela começou a abrir a Bíblia dela. Ela falou: não, peraí, tem uma figura aqui em Gênesis 18, olhe bem para essa figura, onde Elohim desceu em carne humana, revelando as intenções do coração de Sara.
Então aquele sétimo anjo, aquele homem que vinha da presença do governante real, ele veio e começou a falar: não, isso não é só uma história, isso não é para você achar bonito. Esse é o lugar onde está escondida a fé para o arrebatamento, o poder de vencer todas as coisas. Na exposição das 7 eras, o irmão Branham diz: não há tal poder prevalecente contra Satanás como a revelação. E Deus tem te dado ela. Então Enoque começou a olhar para aquela primeira Bíblia, porque Deus escreveu 3. A primeira no zodíaco, a segunda foram as pirâmides que o próprio Enoque construiu, e a terceira Bíblia é essa que nós temos escrita. E então Enoque começou a olhar aquela Bíblia nos astros e ver todo o plano de Deus revelado. Ele começou a entender tudo que ele tinha que manifestar, começou a entender que ele estava na era do rapto também. E a partir daquilo ele descobriu que agora ele tinha que ir construir pirâmide. Enoque tinha que construir uma pirâmide. Só que essa pirâmide, ela precisava estar posicionada, precisava estar apontando para 2 constelações que estavam no céu. Porque as pirâmides que Enoque construiu, elas apontam para Pleiades e Órion. E Pleiades são as 7 estrelas, ou os 7 estrelos. E Órion é o grande caçador com a espada na mão. E as pirâmides dele apontavam para aquilo. E nós sabemos que Enoque é um tipo de nós, porque o irmão Branham nos conta isso na mensagem O Arrebatamento. Enoque é um tipo de nós. E Enoque, quando ele viu a Bíblia aberta para ele, ele começou a construir uma pirâmide. E nós, quando vemos a Bíblia aberta para nós, nós temos que começar a construir uma pirâmide também. Colocar fé, uma pirâmide em nossas almas, colocando fé, virtude, conhecimento, temperança, até o amor fraternal. E quando a pedra de coroa, que é o próprio Senhor Jesus, desce e monta na sua pirâmide, quando ele ajunta com a sua pirâmide, não vive mais você, mas Cristo vive em você. Então, você começa a apontar para as 7 estrelas que estavam na mão do Cordeiro, que desceram da eternidade para revelar o plano de redenção para uma esposa gentia. Você aponta para as 7 estrelas, e no meio delas o grande Órion. Lembrando que a constelação de Órion é o Senhor Jesus. Ele desceu com o livro aberto. Só que esse livro é uma espada também. Contra o inimigo ele é uma espada. Você pode vencer o inimigo com a palavra. O único poder que vence Satanás é a palavra de Deus. Lembrando a conta que Josué era um grande homem. E todos admiravam muito Josué. Todos gostavam muito de Josué. Josué era poderoso em riquezas. Josué tinha muitas posses. E um dia Josué estava numa batalha em Jericó. Ele estava lutando contra o inimigo. E Deus falou: mate a todos. Mate a todos. E o sol começou a se pôr. E ele sabia que se o sol terminasse de se pôr, ele não mataria todos os inimigos. Então ele tinha que parar o sol. Ele precisava de fé para parar aquele sol natural. E então ele virou para o sol e falou: para-te. O sol parou. E durante muito tempo as pessoas falavam: que grande milagre, que coisa maravilhosa. E então nós vemos depois em Jericó, quando Jesus vem, um cego, pobre, sentado na porta da cidade, Bartimeu. Um homem que estava acabado. E então Jesus começou a passar. Lembrando que eles conversavam em volta de Bartimeu e falavam: você sabe daquele Jesus, aquele homem que tem enganado as pessoas? E criticavam Jesus. Mas aquele Bartimeu passou por cima da barreira do som. Bartimeu era um astronauta. Ele rompeu aquilo. E ele gritou: filho de Davi, tem piedade de mim. Aí o irmão Branham pergunta assim: o que é maior? Josué, que parou um sol natural? O grande Josué? Ou o velho cego Bartimeu, que parou o sol da justiça, que parou o Criador do sol? Essa é a fé, porque Deus está escondido e revelado em simplicidade. Aleluia! Aleluia! Nessa noite, o mesmo sol da justiça que passou para Bartimeu,
está passando dentro da igreja. Você tem que tocá-lo com a sua fé. Se você tocá-lo, não há problema grande para ele. Ele pode resolver todas as coisas. O mesmo Filho do Homem, a mesma luz da manhã está brilhando no entardecer. Essa revelação nos posiciona na palavra e nos traz a fé para o rapto. E agora Enoque estava manifestando aquela Bíblia. Por isso nós também manifestamos essa Bíblia. Epístolas lidas. Agora, se Enoque não andasse com Deus, se Enoque não tivesse companheirismo com Deus, Enoque não subiria no rapto. E não tem como você ter companheirismo com Deus se você não conhece a Deus. Por isso que a revelação vem para que você possa conhecer toda a palavra. Então você começa a ter companheirismo com Deus. Você começa a caminhar com Deus. Ter experiências com Deus. Você reconhece que nada na sua vida é por acaso. Em tudo há um plano de Deus. Em cada parte. A palavra Enoque significa dedicado. E Enoque tem 3 citações bíblicas sobre ele. Nós encontramos Enoque em Gênesis 5, versículo 24. Encontramos Enoque em Hebreus 11. E encontramos Enoque no livro de Judas, que é antes de Apocalipse. Está em Judas 1, versículo 19. As 3 citações de Enoque. Na primeira citação fala que Enoque andou com Deus e ele foi arrebatado. Na segunda citação diz que Enoque alcançou o testemunho e foi arrebatado. E na terceira citação a Bíblia fala que Enoque viu a segunda vinda, porque o irmão Branco diz que aquela vinda que ele viu, ele descendo com os seus santos, o irmão Branco diz que aquela foi a segunda vinda. Ele viu a segunda vinda e deixou uma condenação para o mundo. Porque a revelação, ela tem 2 partes. A revelação, ela é vida para alguns e é morte para outros. E então, Enoque foi o primeiro arrebatamento da Bíblia. Enoque foi o primeiro rapto. Depois de Enoque, nós temos o rapto de Elias. E Elias, para ser arrebatado, ele também tinha que andar com Deus. E Deus, através da vida de Elias, começou a nos revelar algumas coisas. Você vê que quando Elias estava perto daquele altar, ele pegou 12 pedras e ajuntou elas juntos e colocou no altar, formando um só altar. E a Bíblia nos diz que nós estamos sobre o fundamento que os 12 apóstolos colocaram. Mas quando você junta tudo, você entende que só há uma revelação de Deus. E essa revelação é Jesus. E depois que você tem a revelação da palavra, você está com o seu altar pronto. Você juntou, você conectou cada parte da Bíblia. Você fez o seu altar. Agora o que você tem que pôr em cima dele é sacrifício. Em Romanos 12, versículo 1, a Bíblia fala que nossas vidas são sacrifícios. Sacrificar as nossas vontades, sacrificar os nossos desejos, sacrificar os nossos planos, colocar os planos de Deus, colocar os desejos de Deus. E sobre o sacrifício, o fogo desceu. Você quer que o fogo de Deus desça sobre a sua vida? Coloque o sacrifício sobre o altar. E Deus descerá vindicando. E então depois daquilo nós vemos uma vez que Elias estava sendo perseguido. Ele foi para uma caverna e começou a falar: Senhor, agora eu sou perseguido, o que eu vou fazer? Eu estou sozinho. E isso aconteceu com o nosso profeta também, porque ele era Elias. Ele pregou uma mensagem intitulada A Fase Presente do Meu Ministério. Então Deus desce para Elias e traz um pão do céu. E traz uma primeira vez e depois traz uma segunda vez. Porque a revelação de Deus, ela é o Velho e o Novo Testamento. E agora Elias estava forte. Deus desceu: Elias, você não está sozinho. Existe 7.000. E quando o irmão Brana estava assim, Deus mostrou uma visão. Falou: irmão Brana, você não está sozinho. Virá uma noiva à imagem do Cordeiro. Nós somos essa esposa. E então nós temos Elias. Depois de Elias nós temos Jesus. Depois de Jesus, os santos do Velho Testamento que subiram e foram arrebatados. E agora o nosso arrebatamento.
E depois os 144 mil, que vão ser mortos, 3 dias após vão ressuscitar e vão ser arrebatados. Mombrana diz que para ir nesse arrebatamento nós temos que ter mais fé do que qualquer um teve que ter. Só que essa fé nós não conseguiremos com força própria. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Amém. Então, no nosso tempo, nós vemos que Jesus, ele foi falar da vinda, ele pegou Noé, depois Ló. Quando ele pegou Noé, ele falou assim: mas nos dias em que o Filho do Homem for se manifestar, será como nos dias de Noé. Em outras palavras, quando nós voltamos para a história de Noé, nós vemos como que a raça humana havia entrado em podridão, como que estava cheio. Mombrana diz que estava cheio de tecnologia também, porque lá em Eclesiastes 1 a Bíblia diz: nada é novo debaixo do sol, tudo que é já foi um dia. Mombrana diz: eles tinham satélites, eles lançavam os satélites e provavam para Noé que não tinha chuva lá em cima. Só que Noé não caminhava por visão, Noé caminhava por revelação. E então Noé dizia: uma chuva cairá, uma chuva cairá. E eles falavam: ele ficou doido, ele ficou doido. E Noé começou a manifestar o plano de Deus de salvação, que era a arca. Porque quando nós olhamos para a história de Noé, para entender a segunda vinda, nós vemos que Deus desceu a um profeta. Não é assim? Ele não falou que seria assim? Não é a palavra de Deus? Ele desce a um profeta para manifestar uma forma de escape para o juízo que iria cair sobre a terra. Os justos não podem perecer junto com os ímpios. Deus traz uma forma de escape. E Noé então ouviu da voz de Deus como ele deveria construir a arca. E Deus falou: você vai pegar de tal madeira. E aquela madeira que Deus mandou ele pegar para construir a arca, ela era cheia de poros, cheia de falhas, cheia de fraquezas. Mas Deus falou: agora você vai pegar da outra madeira, e dessa madeira você vai extrair o betume. E o betume cobrirá todas as falhas. E a arca é a palavra. Nós estamos manifestando a palavra. E um dia nós éramos cheios de falhas, cheios de alguns problemas, não conseguíamos resolver aquilo. Mas Jesus Cristo morreu no Calvário, e dele foi extraído o betume para cobrir todas as nossas falhas. Aleluias! Amém. Amém. Então Noé começou a fazer aquilo. Lembrando que o betume representa expiação. E a expiação acontecia no dia 10 do mês 7. E aquele betume servia para colocar as águas do dilúvio para fora, não deixar a arca sofrer o julgamento. E Noé agora estava encaixando palavra por palavra que Deus havia. Noé sabia que a mensagem que ele havia escutado não vinha de um homem. Noé sabia que a mensagem que ele tinha recebido não provinha de um servo chamado William Branham, mas provinha do assim diz o Senhor. Noé começou a conectar a palavra de tudo que a mensagem de Deus havia dito para ele, colocando cada coisa no seu lugar. E quando a arca estava pronta, Noé entrou dentro da arca, mas a arca não se movia. A arca não tinha poder para se mover. Onde estava o poder para elevar aquela arca? Aquela palavra viria do céu. Aquele poder, porque em Joel 2 nós vemos que Deus prometeu um ensinador de justiça para trazer 2 chuvas. E essas chuvas é para matar todos aqueles que rejeitaram a mensagem do profeta e para nos elevar a lugares celestiais. Então começou a cair uma chuva como eles nunca tinham visto antes. Assim como em 1963 apareceu uma nuvem como eles nunca tinham visto antes. E aquela chuva estava matando todos que rejeitaram a mensagem.
e elevando mais alto aqueles que montaram a palavra, que encaixaram o plano de Deus e entraram dentro dela. Aleluias! Amém. E Deus sabia exatamente de quanto de água precisava para que a arca estivesse posicionado no lugar escolhido por Deus. Porque Deus escolheu o Monte Ararat, que significa solo sagrado, solo santo. Deus escolheu um lugar para a repousação daquela arca, para o repouso. E a chuva começou a cair. E todos os sistemas começaram a apodrecer. Sistema educacional apodreceu, sistema político apodreceu. Tudo começou a ser aniquilado por aquela chuva de julgamento. Mas para quem estava dentro da palavra, a chuva não atingia. E Noé agora estava em lugares celestiais. Noé estava entendendo que a esposa do Cordeiro era a Nova Jerusalém. Ele estava começando a ver que Cristo é o mistério de Deus revelado. Começando a ver o poderoso Deus desvelado perante nós. Ele começou a ver tudo isso. Então ele parou sobre o Monte Ararat. Irmão Brandes, em uma cadeia de montanhas, aquela é a última montanha. Depois daquela lá, você passa para um outro país. Então o corvo é solto para se alimentar dos corpos mortos de quem havia rejeitado a mensagem do profeta. Espíritos malignos soltos em Apocalipse 9 para se alimentar da podridão daqueles que rejeitaram a mensagem. E Noé estava dentro da palavra, e fora daquilo estavam todos os sistemas caídos, tudo derrubado pelo julgamento de Deus. E Noé estava no único lugar provido por Deus para a salvação. E o corvo foi solto. Para tomar posse daqueles corpos. Mas depois do corvo, houve uma pomba que foi solta. Aleluias! E essa pomba, ela retornou com um raminho de oliveira para Noé. Nós sabemos que a oliveira é da onde se tira o óleo. É da oliveira. O óleo da unção. O irmão Brana disse que esse óleo representa o Espírito Santo. E ela veio com aquele raminho. E aquele raminho representa a palavra. Porque aquele raminho era o que dizia que agora Noé podia partir para o novo mundo. E nós estamos caminhando em um novo mundo. Não por visão, mas pela fé. Não caminhamos por visão. A promessa não é para os que... A Bíblia não diz que haverá uma boa igreja naquele dia e eles se encontrarão lá. Não. A promessa é que onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. A promessa é para aqueles que voam aos lugares celestiais. Essa é a promessa. Por isso nós temos que vir na igreja e reconhecer que, embora este véu de carne que é posto sobre nós não nos permite ver, mas nós estamos sendo ministrados por anjos. Jesus falou em Mateus 18 sobre alguns pequeninos que tinham anjos no céu. E esses pequeninos que tinham anjos no céu, os seus anjos no céu viam a face do Pai. Sempre viam a face do Pai. Só que os pequeninos que estavam na terra, que tinham aquele anjo, para ser transformado, como Paulo fala em 2 Coríntios 3, que nós somos como um espelho, e conforme nós vamos recebendo a glória de Deus, nós vamos refletindo e sendo transformados à imagem de Deus. E então esses pequeninos tinham aqueles anjos no céu. Só que para eles se posicionarem e saberem qual era o lugar da palavra que eles tinham que manifestar, eles tinham que ser conectados com esse anjo. Porque esse anjo são as nossas teofanias.
Quando Paulo falou em 2 Coríntios 5, ele não falou, achamos que temos um outro edifício, pensamos ter um outro edifício no céu. Ele falou, sabemos que se esta morada terrestre se desfizer, já temos um eterno no céu. Aleluias! Jesus vem falar, necessário vos é nascer de novo. E somente João escreveu sobre isso. Mateus, que representa o leão, não entendia nada sobre novo nascimento. Marcos não entendia nada sobre novo nascimento, ele não escreveu. Lucas não escreveu. Mas João, que é um tipo da águia, da noiva dos últimos dias, ele escreveu sobre esses anjos no céu. Ele escreveu sobre essas teofanias. Ele escreveu sobre o novo nascimento. E então, Mombrana diz que o novo nascimento te conecta com a sua teofania. Você começa a receber informações dela. E o novo nascimento faz com que você comece a ver a mesma coisa que a sua teofania no céu está vendo. Porque dentro de você está o atributo de Deus, uma alma eterna. E entre você e a sua teofania tem esse corpo de pecado. Mas o novo nascimento coloca toda essa natureza de pecado de lado. E te dá uma conexão com a sua teofania. Só há um que pode rasgar o véu de nossos corações. É o Espírito de Deus. Aquele que rasgou o véu para Pedro, quando Jesus perguntou, quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E eles começaram a citar. Mas e vocês? Mombrana diz, quem revelou aquilo para Pedro foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus. No Calvário, quem rompeu o véu foi o Senhor Jesus. Deus rompeu aquele véu, tirando toda a divisão entre Deus e o homem. Toda a divisão. E então, quando você está alinhado à sua teofania vê a face do Pai lá. E você começa a ver a face do Pai aqui. Porque quando o véu é tirado, você volta na Bíblia. E quando você vê a história de Abraão, não há um véu em você. Você vê Jesus ali. Quando você vai na história de Moisés, você vê Jesus ali. Quando você vai na história de José, você vê Jesus ali. Porque o véu foi rasgado. E agora temos completa visão. Podemos ver o plano de Deus de Gênesis 1 a Apocalipse 22. E podemos ver que nós estamos dentro desse plano. Essas teofanias. Nós temos que estar alinhados a elas, porque um dia, ante a última trombeta, Mombrana diz que elas descerão aqui. E nós, nesses corpos mortais, no parágrafo 68 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ou melhor, Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 68, Mombrana diz, esses corpos terrestres tomarão aquele corpo celeste. Então assim nós teremos um corpo glorificado. Porque essa é a ordem. Nós vemos 3 exemplos na Bíblia de glorificação. Ou melhor, de transformação de corpos. Porque esse corpo não rompe as dimensões. Esse corpo não pode passar dessa dimensão para outra. Ele precisa ser transformado. Por isso nós vemos em Filipenses, no capítulo 3, nos últimos 2 versículos. Ou melhor, no último versículo, que é o 21. A Bíblia diz que Deus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E esse corpo glorioso pode romper com as dimensões. Nós vemos Abraão. O irmão Brandes diz que Deus trata com a semente de Abraão exatamente da mesma forma que ele tratou com Abraão. Da mesma forma. E Abraão, a primeira coisa que Deus fez foi separar ele do mundo. Separou ele de toda a incredulidade. Tirou aquilo dele. E agora Abraão estava caminhando no plano de Deus, cumprindo o plano de Deus. Quando você vai em Hebreus, o primeiro da galeria da fé é Abel, o segundo Enoque, terceiro Noé e o quarto Abraão. E Paulo falou uma coisa que não está escrito em Gênesis. Falou que Abraão buscava uma cidade não feita por mãos humanas. O irmão Brana vem na mensagem Melquisedeque, príncipe e rei.
Brana diz assim: Melquisedeque era rei de Salém. Salém é o nome antigo de Jerusalém. Ele era o rei de uma Jerusalém celestial. Aí quando você vai para a mensagem, quem é esse Melquisedeque? O irmão Brana diz assim: ele é o rei das teofanias. Agora, Abraão estava ali, sido chamado para fora, vendo todo tipo de eventos, sinais e coisas. E Abraão pensava que ia encontrar com o filho da promessa sem corpo transformado. Irmão Abraão, você crê que vai encontrar com o filho da promessa? Creio, ou se creio. E Abraão estava lá. E Deus começou a tirar tudo aquilo em que Abraão podia confiar, a ponto de que quando a promessa fosse vir, Abraão só tivesse Deus para confiar. Ele não tinha mais condição humana. E então Deus desce como Melquisedeque para ele e ministra o pão e o vinho. E tudo que está em Gênesis está em Apocalipse também. Melquisedeque era leão. Por que leão? Porque ele era rei de Salém. Ele era sacerdote, ele era o cordeiro também. Lá em Apocalipse nós vemos o leão e o cordeiro. Em Gênesis nós vemos Melquisedeque, o rei e sacerdote. Agora, aquele pão e o vinho era a carne e o sangue do Filho do Homem. A palavra e o estímulo da palavra. Para quê? Para que Abraão pudesse ser conectado com a sua teofania. Porque se ele não fosse conectado, quando ele visse um homem andando perto da tenda dele, ele não reconheceria aquilo. Mas quando ele estava na porta da sua tenda, porque o irmão Brana diz que o novo nascimento acontece quando você recebe a palavra. Sim, eu vou ler para vocês aqui. O Brana diz que o novo nascimento acontece quando você recebe a palavra. O Brana diz assim, O Brana diz, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 240. O Brana diz assim, o novo nascimento é Cristo. É a revelação. Deus tem revelado a você este grande mistério. E isso é um novo nascimento. Vocês creem no profeta? Vocês creem no profeta? Aleluias! E Abraão agora estava conectado. Agora Abraão podia reconhecer. Porque quando aquele homem veio em carne humana, Deus, a teofania dele virou para ele e falou bem assim: esse é o homem a quem eu tenho contemplado a face. É esse Deus, porque Deus estava atrás de um véu ali. Você não ia reconhecer Elohim por vista. Você reconhecia por revelação. O irmão Brando diz que a revelação, quem passa para você é a sua teofania. Sua teofania te unge e você pode entender a revelação da palavra. Não com essa mente natural, mas com o atributo de Deus que está dentro do seu coração. Porque fé você não tem com o corpo natural. Virtude também não. Ciência também não. Isso fala da alma. O irmão Brando diz que aquele é o homem que vai no rapto. Aquele é o homem. Então, depois de Abraão, nós vemos Naamã, que também teve seu corpo transformado. Naamã, quando Jesus estava sendo expulso de Nazaré, Jesus citou a história dele. Jesus chegou em Nazaré em um sábado, no 7º dia da semana. E ele chegou ali e começou a abrir a palavra para eles. Só que os fariseus tinham um véu sobre seus corações. Não podiam entender aquilo. Porque Jesus falou: ninguém vem a mim sem que o Pai o traga. Deus estava restaurando as pessoas que tinham um anjo no céu. Porque essas não poderiam se perder. Essas têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E então, Jesus, ele abre Isaías, o livro de Isaías. Um sacerdote passa para ele abre o livro de Isaías. E começa a falar: vim dar vista aos cegos, salvação aos perdidos. E ele olha para aquilo e fala: hoje tem se cumprido essa escritura. Hoje tem se cumprido essa escritura. E naquele momento começou uma rebelião da parte deles. Eles não queriam aceitar enquanto Jesus estava abrindo a palavra. Agora, quando ele fazia milagres, aleluias, eu creio nesse Jesus.
No momento que ele abriu a palavra, agora somente a semente eleita poderia ver aquilo. Porque precisa ter uma capacidade para ver além do véu. Então Jesus, quando ele falou isso, ele foi expulso da cidade. Quando ele está sendo expulso, ele conta duas histórias para eles. Ele vira e fala, isso está em Lucas 4, havia muitas viúvas em Israel, mas somente uma recebeu o profeta Elias, no tempo dos 3 anos e meio de fome. E ele vira e falava, havia muitos leprosos em Israel, mas só foi curado um, Naamã, o sírio, um gentil. Jesus contou duas histórias. Uma se tratava com o judeu e outra com o gentil. Uma, o profeta descia no tempo da tribulação. O outro tinha corpo transformado. Glória a Deus. Naamã não viu o profeta. Naamã não viu o profeta. Naamã ouviu sua mensagem. Amém? Amém? Aleluia! Ouviu sua mensagem. E então agora Naamã estava indo em direção àquele rio, porque a ordem era mergulhe 7 vezes. E Naamã começou a querer desanimar daquilo. E ver os seus servos em volta. Não, ele não te pediu grande coisa, faça isso. Obedeça, faça isso. E esses são o quíntuplo de Efésios. Pastores, mestres, profetas. Falando para que nós possamos aceitar a revelação dos 7 selos. Lembrando na mensagem a festa das trombetas. O 7º selo não é só o mistério da vinda. O 7º selo é o mistério da ida também. Aleluias! Nós estamos, aleluias, amém. Nós estamos em um êxodo, saindo para fora das denominações e posicionando na palavra. E Naamã mergulhou a primeira vez, levantou, tinha lepra, não havia mudado nada. Por 6 vezes, como nós vemos em Gênesis, como nós vemos nas 7 eras da igreja, e como nós vemos que também 6 selos não têm poder de transformação. Primeira vez mergulhou, levantou, a lepra estava toda lá. Segunda vez mergulhou, levantou, a lepra estava toda lá. Mas na 7ª vez, o poder de transformação estava ali. Na 7ª vez, toda aquela lepra foi embora. Aleluias! E lepra representa pecado. Nós somos libertos disso. Aleluias! Na pirâmide que Enoque construiu, Mombrand disse, tem ainda 7 degraus. E no 8º lugar é a câmara do rei. E aquele que ficava no 7º degrau era quem apresentava o que chegava para o rei, e o rei para quem chegava. Alguém como João Batista, que apresentou o rei para as pessoas. Uma pessoa como Eliezer, que apresentou a rainha para o rei e o rei para a rainha. Agora, também nós vemos isso na história de Ruth, o chefe dos segadores. Não é isso que ele fez? Apresentar Ruth, a moabita, para o leão da tribo de Judá, aquele que havia nascido em Belém. Não é isso? E a primeira vez que ele apareceu, todos não viram o seu rosto? Todos viram. Mas quando ele se encontra na eira com ela, somente Ruth sabe. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E agora nós somos como Maria. Mombrana diz que nós somos como ela, ou melhor, o Espírito Santo desceu por Mombrana numa noite. E ele veio por Mombrana e falou assim: pega a sua caneta, e eu vou ler para vocês.
Espírito Santo disse assim, na Bíblia, tem 7 cartas para 7 igrejas, mas não tem uma carta para minha esposa, porque nós não fazemos parte de Laodiceia. Laodiceia é cega, nua, pobre, e nós somos a esposa do Cordeiro. Aleluia! Então, a primeira coisa que nós vemos o Espírito Santo dizendo é assim. A primeira coisa que ele diz, eu vou ler aqui. Aqui está o que eu estou tentando lhes dizer, seu Espírito Santo dizendo para você. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11. E disse Deus, produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica para a igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja, noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será uma super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Aleluia! Glória a Deus. Amém. E então, diz assim, deixa eu voltar aqui. Então a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo diz assim, vou repetir a última parte. Uma super igreja, uma super raça, à medida que... Há uma questão para nós. O Espírito Santo disse, à medida que se aproxima dele. E não há divisão entre Jesus e sua palavra. Se nós rejeitamos a palavra, rejeitamos Jesus. Mombrano diz que os 7 selos são Jesus também, porque são parte da palavra. E então fala bem assim, na noiva eles serão tão semelhantes a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. Isto acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um, eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. E então ele fala, as denominações da semente errada não podem produzir isso. Elas produzirão seus credos, seus dogmas misturados com a palavra. E esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. O irmão Brana, ele fala um pouco de Enoque, eu vou ler aqui. O irmão Brana diz assim, agora, como foi nos dias de Noé, homens inteligentes, homens sábios com seus poderes atômicos e tudo, eles poderiam construir pirâmides e esfinges e assim por diante. Como foi naquele dia, assim também será. Mas as obras seriam encurtadas nesse dia, porque haverá um rapto de pessoas que serão tiradas disso. Como Enoque, haverá pessoas que serão transportadas. Estamos naquela classe nesta manhã. As pessoas que serão transportadas. O irmão Branco diz assim, antes mesmo de uma só gota cair, antes de haver uma só coisa no céu, antes de Noé mesmo ter completado a arca, Enoque foi levado para casa. Você sabe onde é a sua casa? Amém. Você sabe onde é a sua cidade? Amém. Amém. Enoque foi levado para casa. E Enoque foi raptado sem ver a morte. Simplesmente começou a andar. E andar com Deus. E um dia, a gravidade perdeu a sua força. Um dia, ele sentiu o seu pé um pouquinho mais alto. E o outro pé um pouquinho mais alto. E o outro pé um pouquinho mais alto. E o outro pé um pouquinho mais alto. Aleluia! 6 morreram, mas no 7º a lei da morte foi rompida. A lei da gravidade foi rompida. A lei do pecado foi rompida. Todas as coisas foram rompidas.
Aleluias! O irmão Brana diz na mensagem, a mensagem que eu li agora é Apocalipse 4, segunda parte, os 24 anciões. Parágrafos 63 e 64. O irmão Brana diz na mensagem: assim nos convém cumprir toda a justiça. O irmão Brana diz assim: Enoque sabia que ele era um tipo. Parágrafo 126. Enoque sabia que ele era um tipo. Agora, a primeira Bíblia começa com a virgem, que representa a primeira vinda, e termina com o leão. A segunda Bíblia começa com a pedra de fundamento. E nós sabemos que a rocha onde Cristo edificou a sua igreja é a revelação. E ela termina também com a pedra de coroa. Ou melhor, ela começa com a pedra de fundamento e termina com a pedra de coroa. No zodíaco começa com a virgem e termina com o leão. Na pirâmide começa com a pedra de fundamento e termina com a pedra de coroa. E na Bíblia começa com o Redentor vindo em um corpo de carne e termina com ele vindo num corpo de carne. Aleluia! 3 Bíblias revelando um mistério de um Deus em escolher um povo para a redenção. Aleluias! E nós vemos em Apocalipse 10 ele descendo como leão com o livro aberto. E esse livro foi dado na mão do 7º anjo, para que o 7º anjo pudesse trazer o livro revelado a nós. E quando nós comemos esse livro, ele é doce na boca, mas começa a ser um pouco amargo no ventre. A perseguição começa a ficar um pouquinho amarga. As pessoas começam a rejeitar. Mas nós sabemos que não ficaremos para sempre nessa terra. Nessa era nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia! Esse é o mistério. Depois de Naamã nós vemos Jesus. O irmão Brando diz que nós somos o corpo de Cristo. Sim, nós somos o corpo de Cristo. Porque a cabeça desceu sobre o seu corpo e você é o corpo dele. E então, quando ele desce, ele toma o total controle. Ele toma o total controle sobre nós. Amém. E Jesus, então, a vida saiu do seu corpo. Ele passou 3 dias na sepultura sem ver, sem ouvir, sem comer. 3 dias em um estado de morte. Mas havia uma promessa a respeito do 3º dia. Havia uma promessa a respeito do 3º dia. E ao nascer do sol, um anjo desceu do céu em Mateus 28. Rompeu o selo que prendia Jesus dentro da sepultura. E a vida começou a elevar o corpo de Jesus. Nós não vemos a mesma coisa? Durante justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, não havia vida na igreja ainda. A vida do Cordeiro não havia descido para se estabelecer sobre a obra-prima. Porque Jesus foi a obra-prima como noivo. Nós somos a obra-prima como a noiva. Mas agora, depois que a vida voltou para aquele corpo, agora depois que a vida voltou para o corpo de Jesus, que é a noiva, ela pode ver a palavra se cumprindo. Ela pode ouvir a voz do rugido do leão. Aleluias! Porque nós estamos casados. É um tempo de união. O irmão Brando pregou a unidade. O irmão Brando pregou o tempo de união e o sinal. Casamento do Cordeiro. Ele era como Eliezer. O objetivo do Eliezer era tomar Rebeca e apresentar para Isaac. O irmão Brando não nos apresentou para Isaac. Acontece que as pessoas têm cometido o mesmo erro que no Velho Testamento. No Velho Testamento estavam apegados a um cordeirinho natural com lã. Aquele cordeirinho. E não reconheceram o cordeiro que Elias apresentou.
que João Batista apresentou. E hoje estão presos a um Jesus de pés e mãos furadas. E rejeitam um cordeiro que Elias apresentou. Esse é o problema. O irmão Branham disse que se ele viesse com pés e mãos furados, o irmão Branham dizia, eu não creria nele. Porque não foi isso que ele prometeu no nosso dia. Então nós somos elevados a uma outra era, a uma outra civilização. E Abraão, ele buscava uma cidade. Agora, quando foi que essa cidade foi revelada a ele? Como que ele sabia que essa cidade existia? Deus veio para Abraão e falou, Abraão, olha para o pó da terra. Abraão olhou para o pó da terra. Deus estava mostrando a descendência natural de Abraão. Estava mostrando Jerusalém terrena. E Abraão olhou aquilo. Então mais para frente, depois que Abraão já tinha um novo nome, Deus virou e falou, Abraão, agora você não vai mais olhar para o pó da terra. Agora você olha para as estrelas do céu. Agora você vai ver uma nova cidade que vem da sua linhagem. Não pelo sangue, pela fé. Uma era a civilização natural, a outra era a civilização de fé. Aleluias! Quando ele viu aquilo, ele sabia que ele tinha um corpo. Ele sabia que ele tinha um tabernáculo. Ele sabia que se essa morada terrestre se desfizesse, ele já tinha uma outra esperando no céu. Aleluias! E ele encontrou com o rei dessa cidade. Porque o rei dessa cidade estaria conectando ele com a teofania que estava na cidade de onde ele vinha. Melquisedeque, o grande príncipe e rei. Ele é rei sobre nós. E então, nesses últimos dias, nós estamos captando o mistério, reconhecendo a Isaac, a quem Eliezer apresentou. Porque nós não podemos ser aquela esposa de Isaac que já encontramos com Isaac. O irmão Branham pregou o poderoso Deus desvelado diante de nós. Cristo é revelado em sua própria palavra. Quem é esse Melquisedeque? O Branham fez todas essas pregações. Agora imagina uma Rebeca que está lá com Isaac. E ela começa a chegar a falar, Isaac fala, agora eu vou abrir todos os meus mistérios para você. Agora você vai conhecer todas as coisas. Agora eu confio em você. Agora você tem um laço. Então ela começa a dizer, não, mas me conta mais da história de Eliezer. Eu quero saber mais um pouquinho de Eliezer. Isaac mandaria ela embora. Vai casar com Eliezer então. Não é assim? Porque a noiva tem que estar olhando para Cristo. O Branham diz, olhe sempre para Jesus. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é esse. E nesse ministério final que nós estamos vivendo, tudo que tem sido revelado é para trazer a maior fé que já veio sobre a face da terra. A fé para o rapto. E só tem uma coisa que pode trazer fé, é a revelação. E para nós adquirirmos essa revelação, para entrarmos no rapto, caminhando com Deus, alcançando o testemunho, nós temos que começar a nos desprender. Nós jovens, eu passo pelo que vocês passam também. Eu sofro o que vocês sofrem também. E é difícil sim, mas não é impossível. E o poder dessa revelação, aleluias! O poder dessa revelação é para nós vermos que somos como Daniel. Estamos no meio da Babilônia, mas não vamos se corromper com ela. Estamos no meio do mundo, onde Satanás joga tudo que ele tem para colocar os jovens lá embaixo. Mas Deus derramou tudo que ele tem para nos colocar lá em cima. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos que valorizar isso que nós temos. Começar a se desprender dessas coisas. Tudo aquilo que esteja ofuscando a visão. Tudo que esteja nos atrapalhando. Temos que estar correndo por esse prêmio. Temos que saber a nossa posição na palavra. Porque nós temos que manifestar uma vida cristã no meio de tantos jovens que estão sendo as piores pessoas que existem no mundo.
cheios de brinco, furando de todos os lados, colocando tatuagens, bebendo, fumando, se drogando. Mas Deus te tirou de tudo isso. E agora Ele quer te encher com o Espírito Santo. E essa causa é a causa a qual vale a pena para nós lutarmos. Levantarmos nossas espadas, não abaixarmos nossas bandeiras, não deixar o inimigo nos ver derrotado. Falhas todos temos, mas o sangue de Jesus está aqui para cobrir todas as nossas falhas. Se levantar como Daniel, ele estava vivendo num dia onde o poder babilônico havia acabado com tudo. Havia entrado dentro da casa das famílias do povo de Deus, levado as mulheres em prostituição, os filhos para as drogas, havia acabado com tudo. Mas Daniel, um dia estava lendo os livros do profeta. Os livros do profeta que condenou a Babilônia. E ele captou o mistério ali. O mistério de que estava chegando perto o tempo da restauração. Porque o profeta disse que por 7 décadas, por 70 anos, Jerusalém estaria cativa, quebrada, destruída. E quando ele reconheceu que estava perto o tempo da liberdade, ele começou a orar, e orar, e orar. E então ele viu um anjo forte descendo do céu, para revelar aquilo que estava nas mensagens do profeta. Um tempo de Jerusalém subir, de cada um de nós tomarmos as nossas posições na palavra. Não é tempo mais de brincadeira. Não é tempo mais de acharmos que é só vir na igreja. É tempo de nos conectarmos a Deus. Receber essa vida. Porque nós mesmos não podemos vencer nada. Mas quando se entregamos ao Espírito Santo, a vida de Jesus vence todas as coisas. Aleluias! E nós temos um poder tão grande que vocês não podem nem mesmo imaginar o quanto de poder Deus tem posto nas nossas mãos. É tempo de se afastar disso. Tempo de abandonar essas coisas e seguir a mensagem. Viver a mensagem. Porque o arrebatamento está muito próximo. Está tão próximo que nós nem podemos imaginar o quanto que ele está próximo. Esse ano faz 50 anos em que os selos foram abertos. Um ano de liberdade, onde nós podemos reclamar as nossas posições originais na palavra. E o diabo não pode mais nos prender. Esse é o poder que nós temos. Nós, jovens, precisamos nos levantar, tomar nossas espadas nas mãos e seguir adiante na batalha contra o inimigo. E a vitória Deus já tem nos dado. Está na hora de nós tomarmos as armas, reconhecemos o poder que nós temos e não deixarmos nunca mais Satanás pisar em nós. Nunca mais o povo de Deus será envergonhado. É tempo de Jerusalém ser restaurada. Aleluias! Esse é o tempo. Crucificarmos nossos desejos, nossas vontades, colocar todo o eu de lado, deixar que Jesus Cristo manifeste a vida dele através de nós. Por que você acha que Satanás está brincando? Você acha que ele está brincando? Nós às vezes brincamos, mas ele não está brincando. Se ele puder te tirar do rapto, ele vai fazer de tudo para conseguir. Mas nós sabemos que o povo do Êxodo, que somos nós, a promessa de Deus foi: se algum povo batalhar contra ti,
eles batalharão contra mim. Quando Satanás se levantar contra você, jovem, clame o nome de Jesus, e toda potestade tem que cair por terra. A pedra golpeia a estátua, esmiuça todos os espíritos, e ela começa a preencher toda a terra, todo o nosso coração, começa a nos envolver nisso. Mombrana diz que a fé é um poder maior do que a bomba atômica. Você sabe o quanto poder tem uma bomba atômica? Uma só que eles têm hoje destruiria o planeta Terra. E o irmão Branham está te dizendo que a tua fé é maior do que essa bomba atômica. Aleluia! Vamos tomar posse do que é nosso. Em Apocalipse 9, eu vou concluir com isso. Em Apocalipse 9, é dado uma chave para Satanás. Satanás toma aquela chave e abre o poço do abismo. E 200 milhões de demônios subiram para a terra com um só objetivo: e é fazer com que você não chegue lá. Por isso não é mais tempo de ficarmos brincando de ser cristãos. Não é mais tempo de pensar que o evangelho é uma brincadeira. A mensagem que nós cremos não provém de homens. Todas as mensagens na terra, ou melhor, todas as igrejas na terra, os evangelhos que tem nelas, tirando nós, são evangelhos que vieram de escolas bíblicas, pensamentos de homens, teologias. Mas a nossa mensagem não foi um homem que quis interpretar aquilo. Foi Deus que é o seu próprio intérprete, dando a revelação. Aleluias! Esse tempo de restauração. O poder da Babilônia caiu. Babilônia não pode mais nos atingir. O tempo agora é de Jerusalém subir. Jerusalém subir, subir. E o rei desceu, já está no meio da cidade. Ele é a sua lâmpada. Não tem noite nela, porque a noite é as trevas, e as trevas é a ausência da luz. Não há uma só pessoa nessa cidade que tem ausência da luz, mas todas elas são preenchidas da luz da palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias! Amou você de tal maneira. A Bíblia não diz que Ele te amou. A Bíblia diz que Ele te amou de tal maneira, a ponto de enviar seu Filho. E Cristo hoje é o mistério de Deus revelado. Tempo de tomar posições. Acabarmos com tudo que ofusca a visão. O diabo, ele pega os seus servos e faz gastarem bilhões de reais produzindo jogos, produzindo filmes de alta resolução. E a maioria deles vem para afetar os jovens. E todos nós refletimos uma influência. Então a pergunta é: de onde está vindo a nossa influência? Precisamos tomar posse da palavra e crer que a palavra pode nos libertar de qualquer coisa. Pode nos soltar disso. Porque nem a morte nesses últimos dias poderá te alcançar. Bom, talvez você não tenha me ouvido direito. Eu estou dizendo que Paulo e os seus morreram,
Irineu e os seus morreram. Todos aqueles lá faleceram. O irmão Branham morreu. 7 mensageiros estão na glória. Mas você? Mas você? Mas você? Não provará sepultura. Agora eu vou encerrar com uma oração. Quero que vocês fiquem de pé. Eu quero que vocês, jovens, e todos os irmãos coloquem o braço ao lado do irmão que está ao seu lado. Eu disse para vocês que nós estamos no tempo da restauração. Jesus falou que tudo aquilo que nós pedirmos para Ele, se não duvidarmos do coração, Ele nos dará. O irmão Branham também diz que um crente que ora, sabendo o plano da hora, para que Deus possa cumpri-lo, o irmão Branham diz assim: o que aquele crente pode fazer não tem limites. Ele é onipotente, porque não está falando ele mais. Agora é a voz de Deus para cumprir o plano do dia. E Deus falou em sua palavra que nós seremos perfeitos. E a palavra não volta vazia. Nós chegaremos à perfeição, sim. Nós estamos aqui como guerreiros, virando para Satanás e dizendo: você não nos impedirá. Talvez Satanás venha dizer para você: você não vai chegar lá, você não vai conseguir a perfeição. Vire para ele agora e diga: Satanás, quem é você para dizer isso para mim? Quem é você? Eu tenho a espada do rei. O poder de Deus está caindo sobre mim. Estamos nessa era que você ore agora, que Ele possa escutar a sua oração. Ele está andando aqui dentro da igreja nesse momento. Ele está perto de você. Ele pode te tocar. Tenha fé, creia na palavra, toque a Deus, ore para Ele, peça a libertação. O tempo de restauração chegou. Orem, faça com que Ele escute a sua oração. Não fique quieto. Ore em voz alta, grite a Ele, clame a Ele, peça a Ele. O irmão Branham diz que a vida eterna começa no altar. A nossa vida eterna começa no altar. Voltando para a posição. Chega de escravidão. Chega de escravidão. Oh, Senhor, o tempo de união chegou, de nós se unirmos com a palavra. Toque a Ele com sua fé. Toque a Ele com sua fé. Vamos nos erguer, vamos nos levantar. Ele está aqui para dizer para você: não desanime da jornada, eu estou contigo. Você escolheu o caminho estreito e eu prometi que vou com você até o fim. Deus está aqui. A coluna de fogo está aqui. Santo. Tempo de restauração. Reclame a Ele. Reclame a Ele tudo que Ele te deu. Você tem poder. Tome posse. Se você quer que seu filho se converta, tome posse. Se você quer se libertar de algo, tome posse.
Ele pode resolver todos os seus problemas. Ele não te deu a revelação para você ficar no arrebatamento. Ele está dizendo que você vai. Você caminhará com Ele. Você vai chegar lá. O que começou a boa obra há de terminar. Você tem direito. Os eventos modernos estão clareando as profecias. E agora, o que Deus está dizendo para nós, jovens, está dizendo para nós: chega de escravidão! Chega de escravidão! Ele está aqui para quebrar todas as correntes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.